Oi, pessoal, eu sou o Tom. E eu sou a Lelê. E esse pod é o quê, Lê? É o Pode Ser Beauty. Hoje a gente tá com uma convidada ali mega especial. Ela é CEO de uma das marcas de maquiagem, assim, que deixa o nosso coração azul. Tom, e eu fiquei sabendo que a maquiagem que a marca dela faz dura até embaixo da água. Você acredita? Eu só acredito vendo, Lê. É ela! Carol! Prazer, gente. Eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a marca e tudo que a gente está preparando, também toda a nossa história. Ai, Carol, obrigado legal. por ter vindo, disponibilizado o seu tempo para bater um papo com a gente. Muito obrigada mesmo. A gente sabe que a vida de CEO empresário é uma loucura. É então um rolê. É babado. Vamos falar sobre isso. Então a gente agradece muito você disponibilizar o seu tempo aqui. E claro, né, gente? Com Carol temos Maria Margarida. Ícone. Um ícone, gente, que traz muitas maquiagens, muitos produtos com tecnologia, uma tecnologia incrível, assim, pro mercado nacional, com maquiagens de longa duração, skincare também com tecnologia. Eles entregam tudo e a gente vai saber muita coisa. De ponta a ponta, de né? ponta Desse a ponta. desenvolvimento, criação. Eu acho que vai ser incrível. Muito Bora. obrigada, Maria Margarida. Maquiagem que não sai Maquiagem com a que gente não mesmo. sai. Eu amo. Assim que a gente gosta. Maquiagem resistente. Exatamente. Bom, vamos começar. Pra dar início na nossa conversa, a gente quer saber, antes de Maria Margarida, antes de empresária, CEO, quem é Carol? O que você fazia? De onde você veio? Um pouquinho mais da sua história. Então, acho que antes de começar com a Carol, eu vou começar com a Margarida, que é a minha avó. O nome é uma homenagem a ela, minha avó materna. E aí, assim, a minha avó teve 3... E é engraçado que, assim, a minha avó chama Margarida, a minha mãe Rosa. Ai, Eu deveria ter um nome tipo de flor, jardim. né? Ficou errado o meu nome, devia ser uma Jasmine, né? Alguma coisa assim. E a minha avó teve 3 filhas, né? 3 meninas, que ela criou sozinha, na década de 70. Que, então, assim, hoje em dia já é um rolê, né? Uma mulher criar 3 meninas sozinha. E antigamente, pior ainda. Sim. E aí, assim, eu sempre tive uma relação muito próxima com ela. E, inclusive, nesse âmbito da beleza. Porque, assim, o primeiro batom que eu usei, da minha avó. Até hoje, ela tá com 87 anos, agora ela tá começando a ficar bem esquecidinha e tal. Mas, cara, ela não sai de casa sem passar um batom. Ela não sai de casa sem passar hidratante. Vaidosa. Super. E assim, para além disso, como ela sempre trabalhou muito, ela passou isso muito pra mim, sabe? Então, assim, eu via muito a partir dela o quanto o trabalho de uma mulher pode levar todo mundo que tá em volta pra outra situação, sabe? Então, assim, lá atrás, quando ela ficou sozinha com as 3, elas passaram por muitas dificuldades, assim, no primeiro momento, né? E logo em seguida, quando ela... E é muito legal quando ela conta essa história, assim, tipo, que um dia ela falou, cara, essa situação aqui de passar necessidade e tal não vai acontecer nunca mais. E, ó, foi, assim, sempre trabalhou, conseguiu fazer tudo. E ela sempre me passou muito isso, sabe? Então... Pra você conquistar suas próprias coisas, ir atrás. Ir atrás, exatamente. E aí, assim, é legal porque, por exemplo, a minha avó nunca teve aquela coisa de ficar assim... Ai, quando você vai casar? Não era isso. Era tipo, quando você vai comprar um apartamento? Era tipo Ela é uma pessoa que te impulsionou. Sim. Totalmente, Legal. E aí, assim, quando eu era criança, a minha avó sempre trabalhou com coisa de cozinha. Então, teve uma época que ela fazia salgadinho, e aí eu ia com ela, que ela tinha um monte de cliente, assim, e tipo, na rua. E aí eu achava muito legal que, tipo, onde a gente ia... E isso é uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Todas aquelas pessoas que ela ia de ponta em ponta entregar, né, o que a pessoa encomendou pra ela. Cara, a pessoa podia... Às vezes tinha uma lanchonete do lado da loja que a pessoa trabalhava, mas a pessoa esperava ela chegar, porque gostava dela. E eu via ela fazendo em casa o salgadinho dela. Então, tipo assim, ela sempre se preocupava. Vou usar o melhor ingrediente. Vou fazer o melhor que eu posso. E olha aí, tá vendo que é a mesma lógica? Sim. Que, tipo, tem uma raiz, assim, né? Essas coisas. E as pessoas esperavam e queriam só o dela, né? Então, isso tudo acabou me inspirando muito, assim.
de fazer as coisas com dedicação, de fazer... você buscar, né, as soluções para as coisas. Então, amarrando essa pergunta, já que você falou da sua avó, essa inspiração toda, então você sempre teve esse desejo de empreender ou ele demorou um pouquinho? Sempre. Tanto é que eu já procurei tanto foto, assim, eu não achei. Eu lembro que meus brinquedos favoritos quando eu era criança, eu tinha uma caixinha registradora. Ah lá! E um cachorrinho de pelúcia. E hoje em dia eu trabalho horrores e eu tenho um cachorro. Que anda, é minha sombra, anda Meu comigo Deus. pra cima e pra baixo. Tá explicado. Você vê, cara, é muito louco isso, né? Quem a gente a gente tá lá na raiz, não Você adianta. visualizou muito, assim, então, o que você queria pra você, né? Mesmo nesse subconsciente mesmo, né? De tipo, eu quero ser empreendedora e ter o meu próprio negócio. Sim. Mas sabe o que eu fiz faculdade? Sociologia. Jura? Mas por que sociologia? O que aconteceu? Mas hoje em dia, eu acho assim, que eu acabo usando muito, O sabia? relacionamento é tudo, não é mesmo? Porque é você entender como as coisas funcionam, Verdade. né? Como que é a estrutura das coisas. Eu sempre tive muita curiosidade de entender isso, porque algumas coisas são da forma que são. E a sociologia é basicamente isso, né? Sim. Estuda como a sociedade se organiza. Aí, assim, então, aí vocês imaginam, eu tenho essa alma patricinha de Beverly Hills, né? Aí eu fiz sociologia numa federal. Meu Deus. Foi diferente, assim. Só que era uma coisa que se eu não tivesse feito, eu ia sentir falta o resto da minha vida, assim, Olha só. de ter. Porque realmente te abre outras formas de ver, sabe? Então foi bem legal. Aí na época que eu tava fazendo faculdade, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Fui fazer aquele work and travel, que você vai durante as férias da faculdade e tal. E aí eu trabalhava no Dunkin' Donuts. E eu sempre trabalhava 16 horas por dia. Sempre fui de trabalhar muito, assim. Eu vou viajar, eu vou trabalhar. Gente, eu entrava 6 horas da manhã, saía 10 horas da noite. Caramba! Mas eu tinha 19 anos, né? Então, assim, eu tava com pique tava lá em cima. a energia tava lá em cima, não precisava dormir, né? Agora eu já preciso. Aí, assim, você vê como são coisas que estão com a gente, né? Eu lembro que na primeira semana que a gente recebeu o pagamento semanal, né? Aí tinha alguns brasileiros juntos e tal, e todo mundo, tinha que ir no banco descontar o dinheiro. Vamos no shopping e tal, fazer compras. Na hora que eu cheguei lá, que eu vi aquele tanto de coisa, eu falei, mas eu vou comprar tudinho. Vou criar uma loja quando eu voltar. E eu fiquei 4 meses, e realmente, no final dos 4 meses, o meu quarto era uma loja, porque eu ia comprando as coisas que eu gostava pra trazer na volta. Porque, assim, na época eu fazia estágio. A Carol foi com a mala vazia. Não, voltei cheia de coisa. Ainda comprei um tanto de coisa lá, mas ainda, como eu trabalho a fazer hora extra o dia inteiro, né? E aí comecei a vender algumas coisas no Mercado Livre. E isso, gente, era na época de... Quem é dessa época vai lembrar, cara. A época que o Snob da MAC era famoso. Sim. Era essa época aí, sabe? E não tinha maquiagem no Brasil, isso era o quê? 2008. Ainda não... Nossa, assim, o que aconteceu nos últimos 10 anos foi muito legal de ver, assim, de participar, né? O quanto que evoluiu. Sim. E aí eu comecei a vender assim, enquanto eu fazia faculdade, né? E aí a coisa foi andando. No final das contas, aquilo ali já estava dando mais certo do que depois que eu formasse, o que eu ia conseguir, né? Eu falei, cara, tá muito dado já é uma coisa natural minha. Já está acontecendo, né? Então... Mas você começou, então, revendendo marcas. Primeiro, Legal. primeiro na internet, revendendo marcas. Aí ali eu já sabia que eu queria... Ara Beauty. Totalmente. Aí, tipo, saí da sociologia para abrir uma marca de maquiagem. O salto, né? Que Exatamente. E aí, deixa eu ver como é que foi a ordem. Primeiro eu abri uma loja física, multimarca. E tinha um nome essa loja? Tipo... Era de... Não sei se vocês vão lembrar, na época, tinha uma marca que chamava Yes Cosmetics. Que tinha os batons da Sabrina Sato e tal. E aí você podia ter uma distribuidora pequena deles e vender outras Entendi. marcas.
essa era a época que a Vult tava, tipo, bombando. Porque até então, por exemplo, qualquer marca tinha 3 blushes. Aí a Vult tinha 8. Aí era assim, nossa, era muita Cartela coisa. enorme. Aí, primeiro eu abri essa loja, Multimarcas. E a gente foi abrir um espaço para maquiagem. Como que foi a ideia da Maria Margarida? A gente abriu uma salinha com 5 lugares para dar curso de auto-make, né? E eu fui comprar os pincéis desse negócio. E aí, cada conjunto de pincel bom, pra, tipo assim, um pincel bom, dava 1.000 e cacetado. Porque não tinha, né, no Brasil. Era tudo de fora. Aí eu falei, pronto, vou começar já pelos pincéis. Eu já sabia que o nome ia ser Maria Margarida. Eu abri a loja Multimarcas primeiro justamente para ver como que funcionava o mercado, como que as outras marcas trabalhavam, como que os lojistas, qual que eram as demandas que um lojista tinha, né? E aí começou assim, com os pincéis. Caramba, você encontrou alguma coisa que tava faltando no mercado e falou, vou resolver. Vou começar por esse aí, exatamente. Adorei. E como que foi pra sua família, até mesmo pra sua avó, ver você como uma empreendedora quando você começou a empreender? Porque faculdade de sociologia... Carol vai empreender a sua avó, uma lágrima escorrendo, tipo assim, ela não empreendeu. Pior foi meu pai, coitado. Meu pai é militar, né? Jura? Do exército. Aí, no início, quando eu falei... Ele ficou até chateado comigo quando eu falei que eu ia abrir a loja. Porque, assim, eu nasci no Rio, mas esse período que eu abri a empresa e tal, a gente estava morando em Brasília, por conta do trabalho do meu pai, né? E Brasília é basicamente funcionalismo público, né? Assim, todos os meus amigos ao meu redor indo para concurso. Meu pai também dessa área, minha mãe era dona de casa. Então, assim, era a expectativa deles, né? Tipo, vai fazer... Eu entendo essa preocupação dos pais no sentido assim, como que vai ser, uma estabilidade, né? A né? estabilidade, a preocupação. Até porque o empreendedorismo não é fácil, né? Tem muito desafio, eu entendo. Mas na época ele ficou meio assim, chocado comigo. E assim, eu comecei tudo... Tô tirando a cena da Carol chegando em casa. Gente, vou fazer sociologia. Não, e detalhe, antes eu estudava no colégio militar, né? Já que nada combina com nada. Não liga, né? Mas eu acho isso muito legal, você ir participando de tribos diferentes ao longo da sua vida. Certeza. Porque se você fica muito numa bolha, você não cresce, né? Verdade. A sua visão das coisas. Então, eu estudava no colégio militar, fui para a Universidade Federal fazer sociologia. Então, era um ambiente completamente diferente. A Carol Vibes. Aí eu saí disso para criar uma marca de maquiagem. E hoje tá Beverly Hills. Não, mas eu já era assim. Arrasou. Eu já era. Eu era o corpo estranho mesmo. Entendi. Eu lembro até hoje, uma vez que eu cheguei atrasada numa aula, e aí eu tinha ido fazer um trabalho. Era pesquisa sobre movimentos sociais. E aí eu fui fui na Câmara entrevistar deputado e tal, né? E era difícil de conseguir. Fiquei um tempão insistindo e tal, consegui. E aí eu ia... Era na Câmara Federal, né? Fui arrumada. Então, fui de blusinha de botão, saltinho. Cheguei atrasada na aula de Antropologia da Saúde, que era sobre loucura a aula. Aí entra eu com a minha bolsinha. Então, era essa Carol na faculdade, assim. Meio legalmente loira, né? Estranho no Era mínimo. essa energia, assim. Totalmente. Amei. Aí... No início, meu pai ficou um pouco preocupado. E aí, assim, eu tinha um carro, que na época, como eu sempre trabalhei bastante, então eu fui juntando um dinheirinho, mas era um carrinho, assim, super básico, né? Que era tudo que eu tinha. Aí, ele virou pra mim e falou, ele ia trocar de carro, né? Ele falou assim, avaliaram o meu super baixo e o dele era muito melhor. Ele falou, você quer ficar com esse e a gente dá o seu? Porque aí perde menos dinheiro, né? Aí eu pensei, o quê? Esse vale mais, é agora que eu vou abrir minha loja. Eu vou vender esse carro e vou abrir a loja, né? Aí eu avisei ele, eu falei, pai, olha só, se você for deixar esse carro pra mim, eu vou vender. Ele já tem destino. Ele vai rodar. Ele vai virar maquiagem. Aí, eu acho que ele não acreditou, ele fez aquela cara meio assim, tá bom. Aí, anunciei. A única coisa que eu pedi ajuda foi que no dia que eu fui receber esse pagamento, eu falei, não vou sozinha, porque eram 2 homens que estavam comprando, né? Aí eu falei pra ele, você pode ir comigo? Ele falou, você vendeu o carro? Eu falei, sim, mas eu te falei. Já tava avisado. Ele ficou um mês chateado comigo, assim. Mas eu avisei, né? Poxa, ele não pode falar que eu não avisei. Aí
Mas, igual eu falei, eu entendo de onde veio essa preocupação, né? Então, assim, ele militar, a minha mãe dona de casa, a gente não tinha nenhum empreendedor, assim, em volta, sabe? Uma referência, né? Uma referência, exato. Não tinha. Então, assim, era um negócio às cegas, digamos, Carol né? desbravando. Exatamente. Mas, assim, eu sabia a minha vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Porque, realmente, hoje em dia eu posso dizer, você tá muito mais ligado à sua resiliência do que qualquer outra coisa, assim. Sua capacidade de, poxa, tal coisa não tá dando certo, deixa eu parar, pensar e esse caminho aqui, vamos por outro. O negócio, eu acho que no final das contas, é o fato de você nunca desistir. Que faz dar certo, assim, né? Carol, vendeu o carro, vai empreender. Qual o produto iniciar? Como que foi isso de, tipo, essa loucura? Porque, vou ter uma marca de maquiagem. Um mix de produto é infinito, né? E como que foi essa pesquisa, até mesmo interna, de você separar referências, olhar a concorrente de, tipo, o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu diferencial? Da onde eu vou buscar? E aí, tipo, qual o produto? Então, ele começou de fato pelos pincéis, porque quando a gente foi montar a salinha lá de curso de automake, eu vi que realmente não tinha nada. Os que tinham eram, assim, bem basicões, né? E aí, pincel só faz fora do Brasil, né? Não existe fábrica no Brasil. Pra falar que no mundo que existe fábrica de pincel, é China, França, Japão e Alemanha. E esses 3 últimos têm 1 ou 2 fábricas em cada país e China um monte. Porque ele é completamente... Hoje em dia eu sei que eu comecei pelo mais difícil. Porque o pincel, ele é completamente manual. Não tem como você criar uma escala muito rápido. Sim. Porque o que mais vale de um pincel é a ponta da cerda. Então, o que faz uma vassoura varrer e um pincel esfumar? A diferença da cerda. Se pensa numa vassoura de piaçava, a cerda é reta, dura e reta aqui no final. Então, vai varrer. A de um pincel, ela vem grossa, vai afinando, até ficar bem fininha e tem que ser macia. Sim. Então, ela vai fazer esse movimento e esfumar. Ou seja, o que mais vale no pincel é a ponta. Então, para você fazer um formato, tem como você cortar. É um molde, como se fosse esse copinho aqui. Hoje em dia, com a impressora 3D, já tem... Facilita. Também essa parte é industrializada, digamos. Mas todo o resto não. Antigamente, quando a gente começou, ainda tinha molde feito à mão. O cara no artesão vinha, fazia. Então, aquele redondinho. Ou então um achatado. A pessoa fazia, talhava ali no molde. Aí você pegava um tanto de cabelinho, né? De cerda, colocava aqui, amarrava e tirava. Aí era o formato do pincel. Caramba. Legal. Ele é completamente manual. E aí... Então era pincéis Maria Margarida. já era Maria Margarida. Ah. Já era pincel Maria Margarida. Boa. Muito legal. E a Maria Margarida, ela já nasceu com essa identidade visual única dela, porque hoje a gente vê o azul, o amarelinho delicado, mas a gente vê no mercado da beleza muitas marcas usando pink, rosa. Você saiu da bolha pra um azul clarinho. Como que foi isso? Ela já nasceu? Saiu do óbvio, né? Já nasceu com essa identidade? Não. Esse foi um caminho que a gente foi percorrendo. Começando pelo pincel, ótimo. Aí, você vê uma coisa assim curiosa. Como que às vezes a gente fica preso no nosso espaço ali de... Tá me faltando a palavra agora, quando... Um safe place, assim. De conforto. Isso. O pincel já estava dando certo. Então, não tinha do que reclamar. Ele é um produto difícil de fazer. Hoje em dia, eu sei que é o mais difícil. Não sabia na época, né? Mas foi bom que eu já comecei pelo mais difícil, né? O resto é fichinho. Não te abalou. Não, depois do pincel, nada mais me abalou, gente. E aí, assim, começando com o pincel, chegou na época da pandemia, o pincel todo vinha de fora, né? E aí, pandemia, tudo fechado. Caixas e caixas de pincel chegando na sua casa. Não tinha o que fazer. Fechou, né? E aí, assim, quando abria aqui, lá fora tava fechado. Quando abria os dois, você não conseguia frete, porque era uma demanda tão grande, porque tudo tava parado, que você não conseguia um avião pra trazer as coisas. Era tipo, foi bem caótico. E aí, na época, eu ficava só no pincel e não tinha nenhum produto que a gente fazia nacional. Eu falei, cara, agora não vai ter pra onde correr, a gente vai ter que ir pros nacionais. Porque, assim, eu era uma pessoa só, né? Então, eu ia deixar de fazer o pincel que já tava dando certo pra fazer outra coisa. Pra arriscar, né? Pra arriscar. Aí não tive escolha.
começamos a fazer e foi quando tudo aconteceu. Fazendo as coisas aqui, né? E aí nasceu a Até Embaixo d'Água, que começou também naquela coisa da pandemia, que quando começou a abrir, o pessoal tinha uma demanda muito grande de maquiagem à prova de atrito e de transferência, por causa da máscara. Aí a gente lançou o fixador, que faz um super filme, né? Você pode esfregar, jogar água que não sai. E aí ele bombou tanto que ele foi puxando uma família atrás dele. Legal. E assim nasceu. E aí assim nasceu, porque era azul porque ele, e eu acho muito legal esse nome, quando você coloca um nome que vai direto ao ponto. Então, tipo assim, é Até Embaixo d'Água. O que você espera? Que é a prova d'água, né? Que não vai sair na água. E aí, obviamente, a gente acabou indo pro lado do azul e foi nascendo a família dele toda. Eu adoro o bichinho ali. Como que é? Um tubarão? Não, é uma baleia. Cada um é um bichinho. Ai, Cada um é um. muito fofo. Eu fico... Dá dó de jogar o cartucho. Dá vontade de colocar assim e falar... qual vai ser o nome dele? Colecionar. Colecionar. Bom, muito legal. Agora a gente vai pra uma dinâmica que a gente tem aqui no Pode Ser Beauty pra saber um pouquinho mais de Maria Margarida, que é o Pode Ser Maria Margarida. É um bate-bola. Sim, a gente tem algumas perguntinhas sobre a marca e aí a gente pergunta. Você vai? Tá. Bem Vai assim. trocando. Bom Bora que eu lá? não sei qual é a pergunta, hein, gente? Bate-bola mesmo. Real. Sem ser o pincel, qual foi o primeiro produto de Maria Margarida? Sem ser pincel, foram as brumas fixadoras. Boa. Qual produto você mais usa de Maria Margarida? O pó de tapioca e agora o CBA, que é um hidratante bem calmante pra pele. Então, ele é... Boa. Defina a Maria Margarida em uma palavra. Caraca! Eu acho que agora eu definiria como sentimento. Sentimento. Um produto que todos precisam conhecer. Pó de tapioca todo mundo já conhece. Deixa eu ver um... É o CBA, cara. Um que, tipo assim, agora eu tô muito apaixonada. E o skincare, ele cresce diferente da maquiagem, né? A maquiagem, ele já chega num canhão. Porque, assim, é um vídeo, 5 segundos, viral, tal. O skincare, ele vai no boca a boca, na recompra. Então, as pessoas vão se apaixonando aos poucos. E ele é um que eu acho que todo mundo deveria conhecer. A linha de CBA. Carol é... Carol é... Eita, difícil, né? Carol é... Feliz. Que fofa! Vamos guardar ela num potinho. Encerramos o nosso Pode Ser Maria Margarida. E agora a gente quer saber, Carol, da onde você tira as ideias dos produtos? Onde vem essa inspiração, criatividade, referências? Totalmente das margaridas. Totalmente, assim. Caramba! E foi... Vou voltar de novo na pandemia, olha só. Como foi... No meio do caos, tudo se construiu, né? Na época da pandemia, quando fechou tudo, aí não ia dar mais pra fazer pincel. Então, vamos fazer produtos nacionais. O que a gente vai fazer? O óbvio, né? Perguntar pras pessoas. Aí, a gente abriu uns questionários, stories, abriu com os lojistas. Legal. E aí, foi muito legal porque, assim, na pandemia, eu aprendi uma coisa que é um fato sobre o mercado de cosmético. A demanda nunca acaba. Ela só muda de lugar. Então, assim, na época da pandemia, começou uma demanda muito grande por... eu lembro que no questionário que a gente fez, tudo tinha esse termo. Eu queria um negócio para hidratar o cabelo em casa que ficasse igual ao do salão. Eu queria um negócio da unha que ficasse igual se eu tivesse feito com a profissional. Eu queria um skincare que vai deixar minha pele boa como se eu tivesse... Uma performance, né? Exatamente, uma performance. Aí a gente começou a fazer esses produtos, que foram produtos que depois que acabou a pandemia, eles foram morrendo, porque eles eram daquela época, daquela demanda. Meu Deus. Aí bate um mini desespero, né? De tipo, e agora? Então, mas aconteceu um negócio tão louco. Como o empreendedor não tem um minuto de paz, né? Porque assim, fechou tudo, agora vamos vender o quê? Perguntamos, as pessoas falaram, a gente fez. Aí bombou tanto que, cara, não tinha matéria-prima, faltou caixa de papelão, né? Cola pro rótulo. Meu Deus. Foi, tipo, esse nível, assim. Aí o problema virou outro, né? Tipo, meu Deus, as pessoas eu não consigo fabricar. Não tem... Gente, como que não tem cola pra rótulo? Não tinha. Aí, de novo, a gente foi vendo as coisas mudarem.
E aí, uma vez eu li um livro de uma mulher, eu esqueci, não vou lembrar agora, daqui a pouco eu lembro o nome é uma marca bem antiga, assim, tipo Estée Lauder, assim, mas até um pouco anterior. Que ela falou que ela pegou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. E que nas duas caiu a demanda, né, obviamente, mas tinha uma outra de higiene e cuidado, igual foi na pandemia. Eu falei, gente, que legal, porque eu tinha lido o livro antes, né? E aí eu vi assim, olha como a história Tudo se repete. Tudo é insight, né? De tipo, você tá ligada em alguma coisa que você leu, você fala, tô vivendo isso, pode ser de alguma forma, mas você tira um aprendizado. E aí o que ela falou? Que na sequência das duas guerras, depois explodiu maquiagem colorida. Porque aí as pessoas queriam comemorar a vida, né? Então, assim, acabou, agora eu quero sair, eu quero... Vibes. Curtir, né? E aconteceu a mesma coisa, que foi a coisa da maquiagem resistente. Porque as pessoas que... Aí começou a ter um monte de casamento, um monte de formatura, tudo. Sim. E aí a maquiagem que você usa nisso é o quê? Resistente. Resistente. Tem de longa duração, exatamente. Sim. E aí, como eu já estava vendo isso, e aí o fixador, ele foi automático, né? Veio essa demanda muito grande da máscara. Falei, cara, com certeza agora vai vir essa demanda da longa duração e tal, e acertamos. Acertou! Deu super certo. E aproveitando falar de coisas que deram super certo, vocês têm um case com muito sucesso, que é o pó de tapioca, que é um pó que ele faz a maquiagem virar muito resistente, mas ele é hidratante. E aí, como que foi esse case? Como foi isso? Cheguei nele. De novo, vou voltar lá pra mim. Fui estudar, né? Eu falei, já que eu não pode sair de casa, não pode fazer nada. Consegui criar esses produtos e aí... Porque na época do pincel, eu também fui estudar como que um pincel era feito e tudo mais. Falei, agora que a gente vai começar a parte de maquiagem, vou estudar como que a maquiagem é feita. Aí eu fui fazer, já falei que na minha vida nada... Eu vou dando saltos, né? Aí eu fui fazer uma pós-graduação de Química. Caramba, não, ok. Que é de cosmetologia, né? Sim. Pega Química, farmácia, é a produção, a formulação dos cosméticos. O seu lado dos bastidores bateu mais forte, assim, de tipo ver o processo das coisas mesmo. Porque, por exemplo, eu tive a ideia de fazer o pó de tapioca, ele literalmente saiu da minha cabeça. No dia que eu entendi uma fórmula de pó. Que o que matifica não é o que faz filme, que não é o que hidrata, e que eu poderia mexer nisso. Nem todo pó precisa ser matificante. E foi essa a grande sacada. E eu só tive essa ideia por quê? Porque eu fui lá estudar, né? Então, assim, as primeiras aulas... Gente, não tinha, porque só tinha químico e farmacêutico na turma, né? E eu, ainda bem que era online no início. Aí a professora falava assim, que a molécula polar e apolar. E eu lembrava o que era isso. Tipo, menina, eu fiz sociologia, pelo amor de Deus. Aqueles, calma, moça. E não dava nem pra perguntar, né? Porque assim, era tão básico, tão inicial, que eu falei, cara, eu vou passar vergonha de perguntar. Aí eu ficava assistindo a aula e procurando no Google, assim, o que é molécula polar? Tipo isso mesmo. Aí, mas assim, deu uns 3 meses, eu já tinha pegado bem a coisa, né? Fiz. Só o finalzinho que já foi presencial, porque já tava abrindo, né? Graças a Deus, assim, porque tinha umas que você vai fazer de fragrância. Não tem como ser online, não tem, né? Aí, o pó de tapioca começou nisso, porque eu fui estudar a fórmula, fui estudar como que funciona uma indústria, como que funcionam as matérias-primas, da onde vem cada uma, como que é a interação delas, tamanho de cadeia de molécula para você fazer uma coisa. E aí eu tenho a pele muito, muito, muito seca, mas tipo, muito. E aí, todo pó, nenhum pó ficava bom. Aí foi que eu falei, cara, mas não precisa um pó matificar necessariamente. Ele pode fazer um filme, que é o que deixa a prova de atriz, que é aquilo que viralizou, né? Que a pessoa passa um batom cremoso, vem, mas passa o pozinho, pode esfregar que não sai. Aquilo é um formador de filme. Mas aquilo não tem nada a ver com matificar. Matificar é outra coisa. Aí fui estudar a tapioca. A tapioca matifica sem tirar o viço. E eu falei, então já estamos melhorando. Aí chegamos na primeira fórmula do pó de tapioca, né? Fomos testando. Falei, agora ficou massa. É esse aqui, vamos comprar matéria-prima. Aí a matéria-prima foi descontinuada, mas não é que estava em falta. Ela não ia existir mais, não tinha o que fazer.
Falei, caraca, não acredito, agora eu vou... Justo comigo, né? De novo. De novo? Que eu tinha acabado de sair do negócio de não ter cola pro rótulo, aí voltou a ter cola, aí não tinha matéria. Gente, é eternamente assim, bastidor de marcas de maquiagem, é eternamente assim. Um surto, o tempo inteiro. Aí, falei, vamos ter que voltar lá do início. Você muda qualquer coisa numa fórmula, é uma fórmula nova, aí você começa literalmente do zero de novo. E isso, assim, eu sabendo como que funciona o backstage de uma marca, eu posso falar que isso, assim, é uma coisa que pede muito comprometimento da marca, sabe? Com certeza. Você fazer um produto muito legal, às vezes demora mesmo. Quando eu não trabalhava com isso, que às vezes eu via umas marcas, ficou 10 anos em desenvolvimento. Sim, dependendo o nível do que você quer fazer. Da complexidade. Da complexidade, realmente demora. Aí, nisso já tinha passado quase um ano, né? De teste para chegar na versão final, não tinha mais a matéria-prima, vamos voltar tudo de novo. Aí eu lembro que começou a chegar várias matérias-primas que era tipo assim, eram boas, era, sei lá, 80% do que era o anterior, tipo, tava legal, mas, pô, eu sabia que dava pra ainda ficar melhor. Seu coração tava batendo na outra forma. Não, dava pra ficar excelente, tava bom, mas dava pra ficar excelente. Aí a gente continuou tentando, até que chegamos na versão final, e nessa brincadeira aí passou quase 2 anos. Caramba. E aí o tanto que valeu a pena, porque assim, na hora que a gente lançou, a marca quintuplicou de tamanho. Com esse produto, sabe? Então, assim, é uma coisa que vale muito a pena, assim, na hora que você se empenha, né? Que você coloca toda a dedicação ali naquele produto. E as pessoas gostam. E não é à toa que gostam, assim, porque você realmente preparou ele, sabe? Carol, uma pergunta de curioso, assim, tapioca. Mas te bateu um receio de como o consumidor ia receber isso? Porque é normal de falar, pau banana, pau não sei o quê. E, tipo, te bateu Tipo assim, você tava segura, mas não te bate aquela vozinha de tipo, assim, que povo vai achar? Olha, eu achava, assim, que ele ia chamar muita atenção. Porque ele tá fora da curva. Ué, tinha pó de tapioca? Não tinha. E a gente... E assim, eu posso falar como... Eu sou muito consumidora de maquiagem. Eu gosto, né? E é uma coisa que eu acho legal, que a comunidade de beleza, vocês sabem totalmente o quanto que é intensa, unida, tipo... Todo mundo se conversa. Compartilha muito valores juntos. Ele é uma comunidade de fato. E eu sou 100% dessa comunidade. Carol é filtrada nos grupos, né? Não, no sentido que eu sou uma dessas pessoas. Eu sempre gostei de maquiagem. Então, tipo assim, eu era aquela pessoa que lá no início... Quando não tinha batom, a gente colecionava o batom da MAC, entendeu? E é um negócio engraçado, porque a gente tinha vários por ter, porque você nem usava aquilo tudo, mas por gostar mesmo, né? Sim. Tem gente que coleciona, sei lá, tênis, bolsa. Na comunidade de beleza tem muito isso. Eu direto vejo comentário pessoal, nossa, às vezes tem coisa que eu compro pra ter, porque eu achei tão legal que eu quero ter. Então, assim... Eu, como consumidora, eu sabia que se eu ouvisse, nossa, é um pó de tapioca e é um pó que hidrata. Oi? Como assim? Como assim? Eu tinha certeza que ele ia chamar muita atenção nisso. E que bom que deu certo. Deu certo. Realmente, porque o vídeo era muito impactante, esse que você falou de passar o batom, porque você fica assim, vai fazer isso com a minha maquiagem? Eu quero! Aí eu achei engraçado que no início tinha gente que falava assim, duvido que faz isso aí mesmo. Aí daqui a pouco a pessoa comprava e voltava, meu Deus, ele faz mesmo. Aconteceu de verdade. Gente, aconteceu mesmo, não sai. Foi bem legal, assim, de ver. E chegou nesse ponto justamente porque a gente se dedicou muito no desenvolvimento, né? Uma etapa importante. A gente sabia que ia funcionar. Inclusive, assim, na época, até o pó de tapioca, a gente trabalhava bem nichado o maquiador. Que são produtos específicos, né? E aí, tinha o plano de começar a trabalhar o consumidor final. E aí eu pensei, cara, por qual produto eu vou começar? Porque aí é outro babado, né? Tipo, você tá outra comunicação. Outra comunicação, outro tipo de uso. Você tá conversando com uma comunidade desse tamanho, você vai pra uma deste tamanho. E aí, tem produto que não serve pra todo mundo. Igual uma base, por exemplo. Não tem como uma base dar certo pra todos os tipos de pele. Porque ou ela não vai matificar, ou ela vai matificar. Depende, né? E é gosto também, né? Exatamente.
E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar por pó, porque eu queria um produto que desse pro máximo possível de pessoas e que fosse fácil de usar. Que não tivesse essa questão de talvez a pessoa errar ali no uso e tal. E aí foi o pó, assim, definitivamente, né? Amei. E agora, mudando um pouco o mood do nosso assunto, a gente falou muito de desenvolvimento e tudo mais, que você tá muito a par disso, mas a gente vê também que você tá muito à frente das câmeras, explicando sobre o produto nos seus stories. Ai, tô fazendo isso, fazendo aquilo. A vibe blogueira. Agora, né? Depois de anos de terapia. E como que é pra você, assim, além de ser CEO e ter todas as demandas, ainda assim, aparecer como um rosto da marca? Tô começando nesse processo, né? Sempre dei uma fugida. eu brinquei, mas é sério, assim. Foi totalmente fruto da terapia. Porque hoje em dia eu consigo explicar exatamente por quê. Eu acho que é uma coisa que é intrínseca a qualquer pessoa que é muito empreendedora, que é a autocobrança, né? Você quer fazer as coisas da melhor forma possível, Sim. você quer que dê certo. E aí, por que eu não fazia antes? Porque pra mim eu ainda tava aprendendo. E aí, tipo assim, eu não tenho nada pra falar, se eu tô aprendendo, deixa eu ficar quieta. Só que aí a minha psi me convenceu do contrário. Ela falou assim, cara, mas você gosta de assistir pessoas que estão aprendendo e tentando? Eu falei, adoro. Ela falou, então por que você não faz? Eu falei, ai, tá, vou tentar, aos poucos. Então, é um processo novo, assim, aí eu tô super curtindo. E foi legal, porque hoje em dia eu acho, assim, que a gente tem algo a falar, né? Então, pô, eu não tô vindo aqui falar de, como que se faz uma fórmula. Peguei da minha cabeça. Sei lá, gente, já tem uns 3 anos que eu tô estudando isso, sempre, testando coisas, sabe? Então, agora eu sinto que eu tenho mais, assim, tipo, conhecimento, sabe? Pra falar mesmo. Então, agora tá sendo legal. E a mas Carol, ela tem uma vibe que quando você assiste ela, parece que ela é a sua amiga. Que, tipo, é muito leve. E eu acho que o interessante dessa parte de criação de conteúdo que você traz pra Maria Margarida é muito do ensinar. Igual você tem um quadro que você tá fazendo também no Reels, né? Que vocês estão falando de cores e tal. E tá muito didático, assim. Tá muito legal de acompanhar. Muito leve. Então, foi outra coisa que... Porque antes de ser a dona de uma marca de maquiagem, eu sou da comunidade de maquiagem. Eu gosto de maquiagem. Aí, a gente tá fazendo agora um ecossistema de cores. O que é isso? Fui fazer o tal do perfeccionismo, né? Como eu tinha que começar a fazer vídeo, falei, então agora deixa eu ver qual é a minha cartela de cor, o que eu preciso fazer pra não fazer de qualquer jeito. Aí fui fazer minha avaliação, né? Aí sou verão claro. Aí tinha lá as maquiagens que o verão claro usa. Aí eu pensei, cara, eu que trabalho com desenvolvimento de coisa, tá difícil pra mim escolher. Tá difícil assim, eu saber pôr uma foto no site. É um blush rosado, mas aí ele tá mais pra frio, como é que é? Tipo, sim, que tá dentro da cartela, né? Aí fiquei com isso aqui na cabeça, né? Eu falei, cara, na hora que eu for fazer começar cores, que é o que a gente tá fazendo agora, começando pelos blushes e batons. Falei, vamos fazer ele direcionado. Por quê? Uma das coisas mais legais que aconteceram nos últimos meses, e foi totalmente por acaso, a gente fez um concurso cultural para as pessoas, porque o pó de tapioca foi um negócio muito louco, assim, em menos de um ano a gente vendeu 100 mil unidades dele, tá chegando em 200 mil agora. Caramba. É muita gente. E tipo assim, o índice de recompra dele é uma coisa que eu fico, cara, tipo, é porque a pessoa gostou, sabe? Indica, tal. E aí a gente foi fazer um concurso que perguntou para as meninas assim, e meninos também, tem vários meninos que usam Maria Margarida, fico assim super feliz. Me conta, quando você usa o pó de tapioca, como é que ele entra na sua vida? rotina, né? Cara, cada coisa legal. Cada coisa legal, tipo assim, teve o que eu fiquei mais impactada, assim, sério mesmo, assim, hoje em dia, não tem um dia que eu vou trabalhar que eu não lembro disso. A menina até chama Carol também. Ela falou assim que ela tá fazendo tratamento de câncer. E aí, a maquiagem pra ela virou um momento de desconectar daquilo, sabe? De cuidado, de passar uma make. E tinham mais 6 meninas no quarto com ela e que ela tava ensinando as meninas a fazer maquiagem com o pó de tapioca. Que legal. Fiquei assim, caraca, olha tipo onde... impacto, o né? impacto. Um monte de gente falando que usou no parto, usou no casamento, usou em batizado, usou um dia que tava triste. Então, tipo, por isso que eu falei que é sentimento. Hoje em dia isso tá muito claro pra mim, assim.
E aí, quando eu comecei a ver as pessoas usando nisso, ficou muito claro que... Então, vamos lá, num casamento. Você vai escolher... Lelê, no dia do seu casamento, você vai escolher... Você concorda comigo que você escolher seu batom é um negócio que você fica, cara, mas eu quero que vai me deixar mais bonita possível, que vai combinar, valorizar. Que vai valorizar. E isso tem a ver com o direcionamento da cartela, né? Falei, então vamos fazer as cores voltadas com esse direcionamento. Aí contratamos um especialista em colorimetria e coloração pessoal, que são duas coisas diferentes. Uma maquiadora técnica. Aí, nossa, é tanto modelo, é tanta coisa envolvida pra sair essa cartela, mas ela vai ficar, assim, excelente. E aí, junto com ela, a gente tá fazendo a de base também. Que vai ser um número absurdo de cores já que a gente tá fazendo, vai ser gigantesco. E aí, assim, fui pensar, falei, cara, é tão legal isso. Se fosse uma marca fazendo, eu queria tanto assistir. Vamos fazer um reality? Aí a gente tá fazendo agora, que é tipo... Não é que a gente... lá no final, quando for lançar o produto, a gente vai contar como foi. Não, tá, tipo, bem... Registrado. Não, tá quase que ao vivo, assim, né? Que tudo. É o que entra, essa semana mesmo já vai entrar um episódio novo. Já é o que acabou de acontecer. Então, assim, tá em tempo real mesmo. É legal que a Carol, ela entra no mood, né? Ela com a roupa azul, cenário azul. Exatamente, já vai virando até embaixo d'água, né? Nossa, eu amo o mood. Parece assim... sabe quando você assiste televisão e aí... Eu adoro essas coisas... arrumadinho, que nem eu falei. Deixa tudo azul, vamos tudo de azul. Não é legal? Eu gosto. Eu acho que fala muito sobre a identidade da marca. E agora falando um pouco sobre criadores, a gente vê que vocês têm uma comunidade muito forte de criadores de conteúdo, até mesmo quando o pó, né, viralizou e tudo mais. E como que você acha que a importância, qual é a importância desses influenciadores e dessa comunidade pra Maria Margarida? Cara, o influenciador, o creator, é o que coloca num canhão, né, de comunicação. Só que uma coisa é muito clara, o produto tem que ser bom, porque se não for... Eles hablam. O tiro sai pela culatra, assim. Tanto que a gente começou a fazer os creators, foram até, na verdade, eles que começaram, porque foi espalhando uns produtos... E aí, a gente viu, nossa, mas tá vindo um negócio tão legal dali, né? Vamos trabalhar com o pessoal e tudo mais. Então, foi totalmente positivo. É um trabalho, assim, bem legal. Só que ali é fortalecido porque existem muitas pessoas, tem 200 mil pessoas quase que já compraram pó de tapioca. Sim. Então, assim, não é só um influenciador falar que é muito bom. Tem um monte de gente que vem, comenta, o Supermate Serum também... que ele tira a oleosidade da pele, é outro. Sempre que algum influ posta, tem muito comentário positivo, entendeu? Então, assim, não é um casamento, né? Eles colocam ali num canhão, mas tem que ter as pessoas. É uma essência que Maria Margarida tem com essa conexão com criadores de conteúdo. Sim, totalmente. E com as pessoas, né? Com a comunidade em geral. E você olha os comentários, Carol, de tipo... Se alguém, tipo, sei lá, por algum motivo, não gostei. Se, tipo, você é aquela que vai lá e comenta, amiga, me conta mais, quero saber o porquê. Totalmente, porque, assim, são duas coisas importantes que eu tiro daí. Na hora que você vai fazer o produto e fazer o direcionamento dele... eu acho que você não tem que prometer mundos e fundos. Você tem que falar o que de fato ele faz. E ele não fazer mundos e fundos também não é um problema. Às vezes a gente quer um produto que, tipo, seja tranquilo e fácil de usar. Então, a primeira coisa é isso. Que muitas vezes uma reclamação vem de um não direcionamento bom do produto, né? Você fala que ele faz um negócio que ele não faz. Ou ele faz... Tem que eu não Formas posso... e formas de falar, né? Tem uma agora que tá lá no desenvolvimento, que eu não posso falar o que é. Que a gente só não lançou ele por causa disso. A gente ainda não achou a coisa de falar assim, se for esse passo a passo aqui, ó, 1, 2, 3, ele dá certo. Porque a gente faz a maioria, 1, 2, 3 dá certo, mas tem uns que não dão. Então, e tudo bem, nenhum produto vai servir pra todo mundo. Certeza. Mas aí você tem que saber falar, é 1, o 2, o 3 aqui, o 4 lá. Aí você direciona. Sim. Porque é chato, né? A gente pensa como consumidor.
Se o negócio falou que vai fazer... Você tem uma expectativa. Aí você quer que ele faça, né? Então, a gente, como marca, tem que pensar 2 vezes o que você vai falar. Tem que testar. Por isso que cosmético demora tanto. Porque você tem que estar bem ciente ali do que você tá falando. E outras de reclamação também, às vezes a pessoa não tá usando da forma correta. Aí você só fala assim, não, mas é só você fazer assim, assim, assim. E é muito legal que como... Tem muita gente que, às vezes, nem a gente precisa responder. As outras pessoas já comentam. Não, menina, mas faz assim assado, Os dá defensores certo. da marca. Ensinam como que faz e tal. Mas a gente é bem tranquilo, assim, não tem muita coisa negativa. Ainda bem, né? Que bom, né? Isso é ótimo. Agora a gente vai pra uma dinâmica aqui agora. A gente adora uma dinâmica, Carol. Sim, vamos pra caixinha misteriosa. É uma dinâmica que a gente também tem aqui no Pode Ser Beauty, que dentro da caixinha tem alguns papéis com temas. A produção tá trazendo a caixinha. E aí você vai pegar um papelzinho, falar o tema e a gente vai... Aí você mostra pra câmera Isso. a palavra e a gente vai te fazer uma pergunta. Rotina. Rotina. A rotina de uma empreendedora não é fácil. São muitas decisões, compromissos, né? Como que você lida com essas 1000 atribuições, mas também com a sua vida pessoal? Eu surto, não. Brincadeira. Não, ó, uma coisa lá atrás, acho que foi 2021, eu desenvolvi síndrome do pânico. Por quê? A sonsa, cheguei a primeira vez na psicóloga, começou isso do nada. Aí ela falou pra mim assim, me conta a sua vida dos últimos anos. Aí fui contar. Aí, só a cara que ela ia fazendo, eu já ia vendo assim, não foi do nada não. Tá explicado. Tá explicado. Entendi. Devolve meu dinheiro, deixa eu ir embora. Tipo, a pessoa trabalha 16 horas por dia. Tomava energético, tipo assim, cara, não era que eu tomava todo dia, não. Era toda hora, já comprava o packzinho e deixava na geladeira. Final de semana trabalhava também. Então, era assim, não parava nunca, né? Depois eu entendi, né? As coisas o que ocasiona isso e tudo mais. E hoje em dia minha rotina é completamente diferente. Por exemplo, nessa época, eu era a pessoa que trabalhava até 3, 4 horas da manhã. Aí no outro dia acordava cedo, tomava todo o energético possível de novo. Hoje em dia, eu virei a pessoa que acorda 5 horas da manhã antes do sol pra andar de bicicleta. Ah, que delícia. E aí, então assim, minha rotina mudou completamente. Por quê? Eu entendi que naquele ritmo é impossível você manter um longo prazo. E a empresa é a longo prazo, né? Então, assim, claro que em alguns momentos você tem que fazer um pouco mais, mas isso não pode ser a estrutura da coisa, né? Então, hoje em dia, minha rotina é assim... Acordo cedo, faço meu exercício, não olho o telefone, nem a pau, assim. Eu olho o telefone, separei o telefone do trabalho, pessoal, antes era o mesmo. O do trabalho eu olho na hora que eu chego no trabalho. Porque aí, assim, já fiz meu exercício, já rezei. Os dias que dá, eu vou na missa, 7 horas da manhã, eu e várias velhinhas e as freiras. Tem uma paróquia bem pertinho da minha casa e 7 horas da manhã é essa galera que vai. E eu. E aí... Se você andou 2 horas de bicicleta e foi numa missa, mas nada mais chabala no dia. Nada mais. Tá blindada. Tá blindada. Aí eu consigo, porque é muita coisa, realmente. É uma demanda muito louca. Só que aí hoje em dia tem uma outra coisa também. Eu já passei por tanto fim do mundo. Igual o negócio da pandemia. Ai, fechou tudo, o que eu vou fazer? Ai, deu problema com tal produto, que vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo. Que aí, hoje em dia, eu já parei lá, outro fim do mundo. Então, já fui ficando mais calma, né? E aprendendo mais sobre as coisas. Então, minha rotina é basicamente essa. Hoje em dia, eu sou uma senhora, 10 horas da noite já tô na minha cama dormindo, entendeu? Pleníssima. Pleníssima, pra acordar cedinho outro dia. Pra ir de novo. Pra ir de novo. Aí, final de semana... claro, quando é necessário eu faço algumas coisas de trabalho no final de semana, mas hoje em dia já não faço mais. E outra coisa, parece besteira, cara, mas contato com o sol de manhã é um troço que... Aí hoje em dia eu entendi que tem a ver com o seu ciclo circadiano, que você vai produzir cortisol. Na época que eu fui fazer, quando eu passei mal, cheguei fui no médico, porque eu tava uma batedeira, passando mal de noite e tal, não sei o quê. Aí cheguei no cardiologista e falei pra ele assim, eu acho que eu tô tendo infarto. Aí eu acho que ele pensou, mais uma, né? Porque assim, é totalmente da nossa geração, coisa da ansiedade e tal.
E aí eu entendi que... Fui fazer o exame de cortisol. Eu não lembro o número agora, assim, tipo, o limite. Mas vamos supor que era 3. O meu tava em 25. Um absurdo, assim, de coisa. E aí eu entendi que a gente precisa produzir cortisol. Porque é o que vai te deixar ativo ao longo do dia. Mas não em excesso, né? E aí uma coisa que faz a gente produzir de manhã, produzir bem ao dia. E no final do dia, você conseguir dormir... É você ter sol de manhã. Cara, uma coisa tão boba, né? Sim, tão simples, né? Tão Já simples. fica a dica, viu, galera? Tome Pega sol, gente. Pega sol. Você não quer sol. ficar leleda, pega um sol. Tem que ser. Mais um papelzinho. Deixa eu ver. Indústria. Bora. Como você se enxerga... Como você se enxerga, não. Como você enxerga a indústria da beleza daqui 5 anos? Então, igual eu falei, assim, os últimos 10 anos foi um negócio... Eu fico muito feliz da gente estar participando disso, porque os últimos 10 anos mudaram tudo, né? Acho que todas as mulheres que vieram aqui já falaram disso, cara. Como há 10 anos atrás era só homem, de fato. Chegava numa indústria, era homem. O cara da marca era um homem. Não que isso, tipo, um cara não pode ter, super pode, né? Mas a gente tinha uma presença feminina muito, muito pequena. E hoje em dia, cara, quantas marcas muito legais tem de mulheres, né? Que estão à frente. Que estão na liderança, né? De ponta a ponta, igual você, desde o desenvolvimento. Exatamente. E assim, no nosso caso, não tem nenhum fundo de investimento, tem ninguém. É, tipo, a gente mesmo, de ponta a ponta, como você falou. E eu vejo que isso está levando a coisas assim... os produtos estão ficando cada vez... dando um fit cada vez maior com o público. Porque, no final das contas, é a gente que usa, né? Então, assim... as marcas lideradas por mulheres estão construindo isso, de ter produtos cada vez mais ligados, né, ao público. Seja por acabamento, seja por cores, pelo uso. Então, eu vejo assim que nos próximos 5 anos, com certeza, isso vai só se fortalecendo, né? Marcas novas aparecendo. Legal. E tem nicho pra todo mundo, né? Isso que é muito legal. Exatamente. Sim, sim. Mais um. Vamos lá. Empreendedorismo. O que você falaria pra uma empreendedora que tá começando? A primeira coisa eu acho que todo mundo que tá começando são muitas expectativas, muitas inseguranças, muito território novo que você não tem ideia do que vai acontecer. E eu acho que no final das contas, todo mundo acaba se cobrando muito. Sim. De ver assim, poxa, mas olha lá a Maria Margarida falando que vendeu 200 mil unidades e tá faturando não sei quantos milhões e tal. Poxa, eu não consigo fazer isso. Cara, isso só aconteceu porque tem 10 anos de história, sabe? Tem 10 anos que a gente tá tentando. Devagar, às vezes a gente vê o palco da pessoa, mas não vai ver o backstage. Então, assim, é complicado para todo mundo. Então, não se cobre, sabe? Em excesso. Claro que você querer mais é o motor da coisa, né? Mas entenda, assim, que aos poucos, igual eu falei no início, o grande segredo é não desistir. Eu acho que se tiver que citar se uma característica é a resiliência, de você ver um problema e falar assim, cara, isso é um problema, o que eu preciso fazer? Tal coisa. Então, ok, vou buscar essa solução, sabe? Esses dias eu fui em um podcast que era de empreendedorismo. E aí eles falaram assim, em algum momento você teve um plano B? Nunca. Nunca. Esse porque vai dar certo e pronto. Tipo assim, não, cara. Tipo, para todo problema, seja lá qual for o tamanho do problema, existe uma solução. Vai doer mais você achar a solução. Outros você acha, mas é só permanecer. Eu acho que esse é o foco, assim, você buscar soluções. E uma coisa que eu vejo que é o que faz a gente dar muito certo, que é o foco no consumidor, a pessoa que vai usar. No final das contas, é o mais importante. Sim. Então, você tem que entender... Claro que, por exemplo, no caso, eu que sempre gostei de maquiagem, é fácil entender uma pessoa que gosta de maquiagem. Mas, seja qual for o público, você tem que estar atento ao que a pessoa gosta. E aí, tudo que está em volta, às vezes não é nem só o produto em si, né? É esse foco no o foco no consumidor e a resiliência. É isso. É isso, próximo. Mais um.
impostora. Empreender não é fácil, né, Carol? Como que bate isso pra você, essa síndrome da impostora? A gente percebe que você é uma mulher muito bem resolvida com as suas ideias e com o que você quer, mas acredito que lá atrás não começou assim. Deixa eu tentar explicar de uma forma pra gente criar uma linha de raciocínio. Você criou a marca, mas as incertezas de vai dar certo, não vai, ou tipo, qual produto vou lançar, não vou, será que vai dar certo? Ou, enfim, agora você já consolidada com a sua marca, te bate ainda inseguranças que no começo eram igual do começo, hoje não, você já consegue, tipo, putz, eu consigo focar e essa síndrome, essa vozinha que fala pra você que não vai dar certo. Não, qualquer coisa que a gente faça, assim, qualquer coisa que eu vou fazer, mas eu acho isso uma coisa positiva, você pensar no que pode dar errado, no sentido de evitar, né? Então, assim, também tem que dar uma maneirada, senão você pensa em não faz, né? Só em catástrofe. Mas, assim, é uma coisa positiva, eu não vejo isso como uma coisa negativa, não. Você ter o receio nossa, e se eu lançar e der ruim por causa disso, disso e disso? Então, você prepara isso lá no desenvolvimento. E se as pessoas não gostarem, tá? Mas as pessoas não vão gostar por quê? Ah, porque não vai dar um fit com o tipo de pele dela. Porra, avisa, não é pra esse tipo de pele. Ah, porque é difícil de usar. Então, vai mudar a forma de usar. A gente tem produto que tá lá em desenvolvimento que não ficou fácil de usar. Volta pra trás. Então, assim, esses receios, eu acho que eles aprimoram muito o desenvolvimento. Agora, a parte do lançar, geralmente, na Maria Margarida, eu prefiro, de início, fazer lançamentos softs, assim. A não ser produtos. Em outubro, a gente vai ter que é muito legal, que eu sei que dá certo pra todo mundo. Eu quero receber. Mas vai receber. E ficou muito legal, muito legal. Então, assim, tem uns que eu sei que vai dar muito certo. Então, você consegue fazer um lançamento maior. Outros, você vai, tipo assim, deixa eu ir validando ele, sabe? Sim. Pra entender o público. Então, assim, esse aqui tá dando muito certo com as meninas, falando de influenciador, com a galera do fitness. Então, vamos fortalecer esse produto lá. Esse aqui já funciona melhor com a galera de make mesmo, porque são públicos completamente diferentes, né? Sim. Com a galera de make mesmo. Então, bora na galera de make, entendeu? Então, vou fazendo isso aos poucos. Agora, sabe uma coisa, assim, que você tava falando de impostora, de você ficar pensando sobre seus valores, como que você vai se colocar nos produtos, até que não muito. Mas, falando internamente, a coisa vai crescendo e vai virando assim, por exemplo, no início era eu e, sei lá, 2 pessoas. Aí passou 20 pessoas, aí 30 pessoas. E aí você vai, cara, você tem que aprender novas habilidades o tempo inteiro. E aí, assim, eu sou uma pessoa tranquila, sou de boa, tal. Sou uma pessoa naturalmente bem-humorada. E aí, eu acho que acaba uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim. Ah, mas você tem que ser mais dura, mais firme, mais não sei o quê. Cara, mas eu não sou assim. E aí, hoje em dia eu entendi, tipo assim, eu não sou um homem de negócios, eu sou uma mulher de negócios. Isso, pra mim, tá muito claro. E assim, o que isso quer dizer pra mim? Que eu posso, claramente, criar um ambiente de empreendedorismo e dentro de gestão, empresa, tudo, que seja acolhedor, que busque criatividade, onde as pessoas podem se mostrar vulneráveis, sabe? Tipo, onde a gente busca o aprendizado. Então, assim, porque às vezes a gente tem aquela coisa de, vai virar uma mulher, de negócio, você fala, vai dar uma entrevista pra Forbes, então você vai com uma roupa escura, traços retos, uma coisa mais... Você cria um personagem que não tem a sua essência. Uma coisa mais austera, assim, sabe? E, cara, mas eu não sou assim. Sabe, eu não sou assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito aberta. E aí, durante um tempo, eu refleti muito sobre isso, assim, sabe? Porque algumas pessoas vinham assim, tipo, sei lá, RH. Não, você tem que, assim, mas, cara, isso não sou eu, sabe? Isso não combina comigo. Até a roupa que eu vim hoje, tava conversando com a moça que escolhe, né? A stylist, que eu tô muito patricinha. Aí eu falei pra ela assim, olha, não quero ir de terno, não quero cor escura, não quero traços retos.
Ela falou, mas por quê? Eu falei, cara, por causa disso, eu não sou um homem de negócio, eu sou uma mulher, sabe? Eu sou essa pessoa, essa é a minha personalidade. E a gente vê que, tipo, cara, pelo menos falando por mim, quem eu mais me identifico na internet são pessoas que realmente mostram a essência delas, sabe? Tipo assim, esse personagem tem tanto por aí e eu não sou assim, sabe? Tipo assim, é uma coisa que ia acabar me desgastando. E assim, hoje em dia isso pra mim é muito claro e eu já comecei a ver coisas muito benéficas dentro da empresa. Por exemplo, a gente contratou uma gerente de marketing que era uma menina que estava num ambiente 100% corporativo. Todo esse rolê aí que eu falei, né? Aí trouxe ela e aí mostrei pra ela, falei assim, olha, a gente precisa montar esse ecossistema aqui de marketing. Aí ela me olhou com a cara de, caraca, tô lascada. E aí ela virou pra mim e falou assim, Carol, mas aí eu preciso de mais braço pra fazer. Falei, tá, então vamos contratar gente. Faz o seguinte, com isso aqui, quem que você acha que a gente precisa contratar? Monta um rascunho de vaga que você acha e aí daqui uma semana a gente conversa. Aí ela, tá bom. Aí voltou com o rascunho que ela fez das vagas. Carol, pensei nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Aí, como a última, ela falou assim, ó, essa aqui eu acho que precisa também, mas a gente pode segurar um pouco. Eu falei, então ela não saiu jogando, né? Ao Deus dará. Essa aqui a gente pode segurar. Eu falei, legal. Aí eu falei pra ela, então agora vamos contratar as pessoas. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas eu não me sinto segura pra fazer isso. Eu não sei fazer isso. Falei, tá, e o que a gente precisa fazer? Ela, eu acho que a gente podia buscar um consultor, alguma coisa sobre isso. Aí, olha só, não é legal você ter um espaço que a pessoa pode falar? Aí, por conta disso, a gente contratou uma outra menina que é uma consultora de RH. E agora a gente tá montando com uma cultura tão legal disso, sabe? Que eu acho que é a vulnerabilidade. Você poder chegar num lugar e falar assim, cara, isso aqui eu não consigo, não é bom você trabalhar num lugar que você pode falar, não me sinto segura para fazer tal coisa. Tá, ok, então o que você precisa para se sentir segura? Precisa aprender tal coisa. Então, ok, vamos aprender. E pra mim, isso é uma gestão feminina, digamos, sabe? Tipo assim, eu não quero nada. Negócio anos 90, todo mundo um brigando com o outro, de preto. Não. Evoluímos. Posso mandar meu currículo, Carol? Agora a gente tem um benefício que todo mundo tem 2 terapias por mês. 2 sessões. Falei, gente, a gente vai deixar vocês dois, mas a gente também tem psicólogo, entendeu? Antes de qualquer coisa. Então, pra mim agora está muito claro, assim, eu posso ser completamente feminina e ser uma pessoa líder, sabe? Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não vai te desvalidar se você não usar um terno preto, não vai desvalidar toda a sua trajetória. Exatamente. Se eu não ficar ali, sendo aquela pessoa que é babaca. Porque tem muita gente que acaba achando que ir pra liderança é isso, né? Sim. E, pelo amor de Deus, isso aí já anos 90. Chega disso, ultrapassado. Último. Ai, gente, tô amando, Carol. A gente tem até um cachorrinho que fica lá no escritório, o Juca, nosso mascote. Planos. Queremos saber quais são os próximos planos de Maria Margarida. E queremos saber se podemos receber alguns spoilers. Sim. Ó, primeira coisa, a Margaricola, que eu já falei, né? Que é um sistema... é porque eu não posso falar tudo, mas assim... no dia que a gente começou... Cara, juntou 6 mulheres numa mesa pra gente criar um monte de cor, de blush, de batom, de base. E a gente falou, cara, a gente tá, tipo assim... A gente conseguiu, de novo, voltando lá no estudo da cosmetologia. Um dos maiores dificultadores de você ter uma cartela de base muito grande é a quantidade mínima de cores. Então, pra você ter, sei lá, 60... Vou jogar, mas é mais, tá? Cores, a gente mudou a forma de produzir. Então, tipo assim, é o jeito que a gente vai fazer a produção que vai possibilitar isso. Muito legal. Então, tipo assim, a gente tá mudando a forma de produzir e a forma de vender, porque ela vai ser direcionada. Então, a gente quer terminar... É o que a gente está fazendo. A gente vai construir ela de uma forma que você vai conseguir identificar. Eu sou uma primavera e minha pele é clara. Qual é o melhor blush para minha pele? Esse. Qual é o melhor batom? Esse. Qual é a cor certa da minha base? Esse. Pronto.
Porque aí, justamente porque, como as pessoas estão usando a gente em momentos muito especiais, a gente entra naquela coisa do batom. Puta, velho, mas tipo, qual é o blush que eu vou usar? Sim. Claro que você pode usar qualquer um, mas aquele dia que você quer estar 10 de 10, Sim. sacou? A Margari Color é isso, assim, é esse ecossistema que vai da produção até a forma que você vai comprar. E aí, por isso que a gente tá fazendo reality, porque, igual eu falei, tudo demora, né? Então, isso vocês imaginam o quanto que é trabalhoso, estudo. Pelo que tá lá no nosso plano, só de modelo a gente deve usar umas 150 pessoas em teste. Então, é um negócio... E aí, por isso que eu falei, cara, se eu fosse consumidor, eu ia gostar tanto de assistir isso. Com certeza. Né? Aí a gente tá fazendo um reality. Porque você acompanha tudo, né? E saber, e ver, tipo... Porque às vezes, por exemplo, eu sei que a gente vai chegar lá naquela cartela gigantesca e depois vem a estabilidade de todas as cores. Então, assim, pode ser que nisso... vai ter cor que não vai... Vamos alterar um pouquinho, sabe? E aí eu queria, como consumidora, acompanhar isso. Saber como é que é o passo a passo. Então, Margari Color, aí, nisso, uma coisa que eu já aprendi. Como muito desenvolvimento demora, então agora a gente faz vários, por exemplo, igual base, a gente está mexendo com 5 fórmulas ao mesmo tempo. Meu Deus! Então, assim, porque se a gente ficar só em uma, aí às vezes aquela uma ali não... Chegou lá no final, tem 5 cores que não tá passando na estabilidade. Você vai ter que mexer nas 5. E é como se você estivesse voltando. Então, a gente tá mexendo com várias fórmulas ao mesmo tempo. Então, pensa, é uma loucura. É bem tranquila, assim, é uma rotina bem tranquila. Suave, tranquila. Mas essa parte de produto é muito legal. Sim, não, com certeza. E essa questão do Margari Color é muito legal porque quem, tipo, é consumidor nato de maquiagem ou é maquiador, consegue ali falar, esse blush, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa sabe que ela é primavera ou outono, mas ela olha no site ou às vezes no lojista e ela fala, mas eu não sei se isso me valoriza. Então, a marca disponibilizar... Já vai estar lá pronto, entendeu? Não, vai facilitar muito a vida. E a gente vai ter uma outra coisa que... Das cores... que a pessoa vai ter acesso à composição da cor. Que legal! Muito legal. Então, por quê? Eu, como consumidora, de novo, igual foi lá no Pó de Tapioca, me incomoda quando eu vejo uma descrição assim, igual a minha cor. É bege claro... rosado, mas eu sou pouco rosado. Aquele rosado quer dizer o quê? É muito? É pouco? Qual é a porcentagem? Eu não tenho ideia. Sim. E aí fica essa coisa complicada de você comprar a sua cor, porque é subjetivo, né? A descrição que a marca colocou com a cor que vai ficar na sua pele. Agora, como a pessoa vai ter a composição da cor... você vai saber, a sua é X de branco, X de vermelho, X de amarelo. É a sua, você sabe que a cor, aquela é a sua cor, entendeu? Então, qualquer lugar do mundo que você for, aquela ali é a sua cor. Os profissionais de coloração pessoal vão pirar. Comemorar? Não, com certeza. Com Nossa, certeza. Porque, pô, fica totalmente direcionado, né? Sim. Bacana. Não, adorei. Carol, quero adiantar uma pergunta aqui. Eu vi uma entrevista do Caíto Maia, o CEO da Chili Beans. Ele falou muito. Ele tem falado nos podcasts que ele participa sobre iniciar um negócio e tirar isso da cabeça das pessoas que elas precisam de um investidor no começo. E vendo a sua trajetória, é muito isso, né? Elas não precisam. Eu não tenho até hoje. E como que você vê? Eu acho que também outra dica também para as mulheres empreendedoras, ou todo mundo que quer começar um negócio. Como que foi isso para você? Imagino que deve ter sido difícil, né? Aquela decisão de tipo, busco ou não busco um investidor? Porque assim, eu digo por mim, eu quero lançar uma marca recentemente. Só que me bate a crise existencial de, será que eu busco um investidor? Mas será que eu não vou ter a minha autonomia criativa? Porque eu bati Agora você foi certeiro. Me dá um negocinho. Agora que esse negócio do Pó de Tapioca viralizar, a gente chegou a receber proposta, né? Desse tipo, de investidor e tal. Mas eu ia perder a minha autonomia, assim. Eu falei, cara, agora, nesse momento, não... Na altura do campeonato? Não, pode ser que lá na frente não é um não pra isso, tipo, em nenhum momento. Mas agora, tipo assim, pra mim, ter essa autonomia, por exemplo,
Igual fala, não, mas eu quero fazer... Mas vai ser 4 blushes pra cada cartela, e daí já são 16. Não, mas só 3 vende, você vai fazer 16. Ah, não, eu ia ficar fula da vida se acontecesse isso. Aí eu falei, não quero, porque por enquanto eu quero fazer as coisas que eu acredito de fato. O que eu posso dar de dica, assim? Por exemplo, eu comecei lá com aquele carrinho, né? Que eu tinha, que funcionava nada dele. Nada dele funcionava. Maria Margarida móvel. Até meus amigos da faculdade me zoavam, porque o velocímetro dele não funcionava, não descia. Então ele só descia se eu desligasse o carro. Então eu sempre andava 200 km por hora, porque ele só ia aumentando, né? Independente da velocidade que eu tivesse. Então, assim, vocês pensam, não era um carro que valia muito, né? E olha, comecei com ele, tô aí até hoje. O que hoje em dia faz diferença é o quê? O fluxo de caixa. Se eu tivesse que dar uma... você vai começar com pouco dinheiro? Procura um fornecedor que vai te dar um prazo legal. E aí, por exemplo, o caso do pincel é o extremo oposto, porque importação você paga tudo à vista, né? Então, isso. E primeiro foca no produto que vai te dar mais rentabilidade. Que ele vai ter mais saída, Que né? vai ter mais saída e com uma margem melhor. Porque aí você consegue negociar. Tanto lá com o fornecedor, você vai pedir mais, então você consegue um descontinho um pouco maior. E aí você consegue fazer caixa, porque aí você não depende de um caixa externo, né? Sim. Você vai fazendo o seu caixa ali. E às vezes é até bom, gente, começar devagar, porque assim... às vezes, se você quer muito de uma vez, não dá tempo de validar as coisas. Por exemplo, lá no pincel, lá atrás, teve uma vez, a primeira remessa de pincel, eram 13 modelos, 11 vieram com defeito. 11. Então, a gente tinha que olhar um por um, consertar um por um. Então, você imagina se nisso... Não, já comecei gigante com um fundo de investimento para 1 milhão de pessoas. Tamanho do problema que eu ia ter, sabe? Sim. Agora, começou ali devagarzinho, você vai validando. Você vê o que dá certo, o que não dá. Se for na indústria de cosmético, a gente tem um problema muito sério. Eu demorei muito tempo para conseguir solucionar isso. Que é a conformidade de lotes. Que é o quê? Um lote tem que vir igual ao outro. E não vem, não. Mas não vem mesmo. É um problema, cara. Então, assim, adianta você começar muito grande e ter esse tanto de problema. Então, assim, vai dar tempo de você ver o que dá certo, o que não dá. Esse tal fornecedor aqui, nossa, toda hora me dá problema. Dá tempo de você buscar outro. E aí, que foi o caso do Pó de Tapioca. Eu sabia que a gente tinha feito todos os passos. Tinham bons fornecedores, tinha uma boa indústria. A gente ia conseguir, porque na hora que ele viralizou, tem um ingrediente dele, que é um porre de comprar. Aí o que eu fiz? Comprei 1 ano de matéria-prima. Meu Deus. 1 ano, deu mais de 1 tonelada de... mais de 1 tonelada. Vai vender sim. É uma carreta. Mas vai dar Mas certo vai dar mesmo. certo. Então, assim, essa coisa da conformidade também é outra coisa. Assim, não adianta muito você... vou viralizar um produto e aí depois eu vou ter 6 meses de falta. Sabe o que você vai fazer? Você vai abrir mercado para outra pessoa. Só isso. Então, você vai se esforçar ao extremo. Sim. Às vezes, você vai gastar um absurdo e você não vai conseguir ter reposição, né? Então, assim, você concorda que se você começa devagar, dá tempo de você ver nesses E pequenos... até você sentir os fornecedores também, se tem match com você, com a sua marca. Tem uns que são babados, viu? Não vou citar nomes. Deixa abaixo, né, Carol? Deixa abaixo. E hoje, assim, falando um pouquinho de bastidores, a gente já tá chegando no final do nosso papo, mas hoje, olhando, assim, pra toda a história de Maria Margarida, qual foi o maior desafio de vocês, assim, em toda a história? Acho que são tantos, não consigo lembrar. Pensar em um pior, assim. Hoje, eu acho que os primeiros, independente de qual era, os primeiros são muito mais difíceis. E aí entra de novo na dica, assim, a pessoa que tá começando, não desiste não, porque no início realmente tem hora que você fala assim, caraca, porque assim, começa a surgir problema de onde você nunca imaginou que ia vir problema. E acontece com todo mundo, não acho que é só com você, acontece com todo mundo. E aí, assim, naquele momento, você não tem nenhuma habilidade ainda que te prepara, porque não tem como. Então, é uma faculdade que você vai fazer
que vai te preparar para ter uma demanda enorme e faltou cola, sei lá, qualquer coisa do tipo. E tem coisas muito mais sérias do que isso, né? Só que vai passando, tipo assim, é igual a academia, né? Você vai, primeira vez, se você for pegar 1 quilo, tu vai sofrer pra caceta. Aí depois você passa por 2, você passa por 3. No dia que você chegar no 5, o sofrimento já não é tanto, né? Então, assim, por isso que eu acho que todos os primeiros foram os mais difíceis. Porque depois eu fui desenvolvendo essas habilidades que hoje em dia acontece. Hoje em dia eu também fico preocupada. Também me sinto ansiosa, mas de um jeito assim... Poxa, algo que eu já passei. Tipo, a gente vai conseguir resolver isso também, entendeu? A última pergunta. Temos a última, a mais importante. Qual? Achei aqui. Tom. O que você falaria pra você mesma no início da carreira? Vai dar certo. Vai dar certo. Tipo assim, igual eu falei pra vocês, nunca tive um segundo plano. De verdade, assim, nunca pensei... Ai, tô querendo essa energia, Carol. Nunca pensei em outra coisa, tipo assim, caraca, vou fazer isso. Nossa, quero essa energia, ó, essa confiança. Vai fazer. É porque assim, no final das contas, você sabe que tudo dá pra analisar, planejar e agir, sabe? E, por exemplo, igual lá atrás... Eu tive receio de, poxa, mas vou começar com maquiagem. Caraca, mas eu sou formada em sociologia, então eu não sei nem que aquela molécula polar ia polar. Gente, isso pra um desenvolvedor de maquiagem é uma vergonha. O que eu fiz? Pô, eu fui aprender. Para qualquer problema no mundo, você pode aprender de alguma forma, sabe? Até voltando lá no Caíto que você falou, eu acho ele muito legal. Ele é uma pessoa que ensina muito. E, cara, tá na internet. É só você ir lá, tipo, assistir o que as pessoas estão falando. Porque, no final das contas, é um desafio pra todo mundo. É isso aí. É isso aí. E assim nós finalizamos o nosso episódio. Adorei, amei. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por esse bate-papo, por trazer Maria Margarida pra gente saber um pouquinho mais da sua história, da história da marca. Foi muito especial e eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas lá de casa. Então, obrigada. Agora eu só quero um combinado. Quando lançar Margaricolor, posso voltar? Com certeza. Por favor. Ai, a gente podia... Olha, a produção podia encher de blogueira aqui. Não podia? A gente testar. Então a gente podia até fazer um episódio. Vamos. Não é? Vocês participarem? Ia ser muito legal. Eu acho que ia ser muito legal, com certeza. Amei. Obrigada, Carol, amei você estar aqui. Obrigado por estar apoiando a gente, né? Com a marca Maria Margarida, apoiando o nosso projeto. Amei, muito feliz obrigada. de você ter vindo, contado sua história. Acho que vai impulsionar várias mulheres que estão também começando nessa incertezas. E, tipo, começo sozinha, não começo. A sua história, ela realmente é muito inspiradora, Carol, de verdade. Obrigada, gente. Obrigada, E é amei. isso, beijo, gente. Beijo, gente. Não se esquece, hein? Se inscreve aqui no canal, nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify, tudo pode ser built. Eu quero ver você lá, hein? Comenta o que você achou desse episódio. Beijo. Tchau! Amei. Muito bom.